Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, senhoras e senhores! Paz seja com todos e todas em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live de palavra de fé. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, por tudo aquilo que Deus tem feito aí e aqui também. Deus é muito bom, né? Graças a Deus, estamos todos bem, pela graça de Deus. Não tivemos prejuízos aqui em casa, graças a Deus, nem financeiros, nem danos físicos, nem materiais, né? Estamos bem cuidados e guardados pelo Senhor, apesar do ciclone bomba que passou aí por todo o sul do Brasil, né? E também nós vemos aqui que os irmãos da igreja, apesar de alguns terem algumas telhas arrancadas das casas, não foi nada assim grave demais e está todo mundo bem, graças a Deus, amém? Eita! Vamos lá, gente, vamos orar, começando a nossa live. Hoje nós estamos começando meia hora mais tarde, porque eu tinha uma reunião de trabalho, né, até às 8. Na verdade ela não terminou ainda, mas eles vão gravar para mim lá e por isso eu vou poder assistir o restante da conversa lá depois para estar aqui com vocês, amém? Glória a Deus, vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Jesus, por mais uma vez estarmos juntos, conectados aqui, ó Deus, através deste canal, pelo qual, ó Deus, nós temos nos alimentado no Senhor, ó Deus, e compartilhado, Deus, de comunhão, de alegria, de fé, de amor, de vitórias em Ti, Senhor, pela oração, e também de aprendizado da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem unido pessoas com propósito ao redor deste canal, Senhor. E nós queremos, ó Pai, declarar a glória e a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que aquele que separa tempo, Senhor, para ouvir o Senhor falando, possa também ser, ó Deus, agraciado pelo Senhor, ó Pai, e receber a Tua recompensa. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas faltas, aquilo que fazemos que desagrada ao Senhor, também aquilo que deixamos de fazer, Senhor. Ó Deus, chamados pecados de omissão, purifica-nos com Teu sangue, Pai. Lava-nos de toda maldade, limpa o nosso coração, nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso paladar, nosso tato, nosso olfato, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, poderosamente, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, toca cada vida agora e faça a Tua obra em cada lar, em cada família. Se alguém, ó Deus, enfermo me assistindo, ó Deus, alguém relacionado a eles, cura neste momento, nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Opera um milagre, Pai, da restauração física, emocional e espiritual. Com a palavra de Senhor levou consigo toda dor, ó Pai, toda enfermidade lá na cruz do Calvário. Por isso declaramos, ó Deus, que essa pessoa seja curada, da glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você que chegou depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Que a glória de Deus possa tomar conta da sua casa e da sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida
meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Mas minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho, aleluia, o meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Mas minha vida é do mestre. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas.
se move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Aleluia, graças a Deus. Muito bem, queridos, muito bem. Vamos estudar um pouco da palavra do Senhor Jesus, então, mais uma vez. Obrigado aí pela sua companhia, pela sua presença aí online conosco. Glória a Deus pela sua vida. Agradecendo aqui a presença da Ana Cristina, do Antenor Ponsati, da Tercília Varanelli. Aleluia, glória a Deus por cada um de vocês que estão aqui conosco, né? Presentes, mamãe, papai, Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus. Sueli Mídia Gabardo, dona sogra, seja bem-vinda, você, o seu Nereu, Deus abençoe em nome de Jesus. Tiago José Rosim, seja bem-vindo, Lucas Marques, não sei se é o Lucas, quem é que está conectado no perfil, porque ele disse que papai e mamãe também se conectam pelo perfil dele, né? Escreve aí para nós, quem que está no perfil do Lucas? Zanza Francisco Alves, Deus abençoe, colega de trabalho, seja bem-vinda, em nome de Jesus, aleluia. É isso aí, gente, vamos buscar o Senhor, né? Helenice, seja bem-vinda, Helenice, Deus abençoe sua vida, aleluia. A irmã Sueli está pedindo oração pelas famílias atingidas pelo ciclone bomba, meu Deus, né? Deila Mara Leite, seja bem-vinda, Deus abençoe. Walter Souza, Deus abençoe, colega, irmão em Cristo, Deus abençoe, glória a Deus, pela sua casa, pela sua vida, sua família preciosa. Evanir Lopes, seja bem-vinda, Madonna, em nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, poderosamente aí, em nome de Jesus, amém? Quem mais? Se você está conectado conosco, eu não te vi, por favor, digita aí um boa noite para o pastor. E aí nós mencionamos você aqui também, tá bom? Às vezes alguns irmãos se conectam através de um compartilhamento que alguém fez, e aí a pessoa aparece lá naquela sala de vídeo e não aparece aqui para mim. E aí eu não consigo ver, tá bom, queridos? Por isso que eu não menciono, tá bom? Mas quando eu vejo, eu estou sempre aqui comentando o nome de cada irmão querido, irmã querida que está aqui presente conosco. Sejam bem-vindos todos, bem-vindas em nome do Senhor Jesus. E vamos passar ao tema de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós falamos sobre família, mês de maio, né, mês de junho. Falamos também sobre relacionamento conjugal, não é? Edificando um casamento saudável e inabalável. Hoje eu quero começar a falar um pouco com vocês aqui a respeito de vida financeira, tá bom? Finanças, né? Finanças à luz da palavra de Deus, tá? Sou educador financeiro. Faço inclusive seminários aí de educação financeira nas igrejas, para famílias, né? Também trabalho com treinamentos empresariais, trabalho toda essa questão financeira, administrativa, comercial, né? Aí com as empresas, com os empresários. Até agora há pouco acabei de fazer uma mentoria para nossa aluna Dayana, que está sempre aqui também assistindo as lives. Fui lá fazer uma mentoria, ela está expandindo a empresa e fui lá fazer uma participação lá no processo, ajudar ela lá na questão financeira da empresa dela, né? E aqui eu quero trazer aqui, pela graça de Deus também, algumas instruções para os irmãos que estão aí presentes online. Vivemos tempos desafiadores, né, na questão financeira, e eu gostaria de compartilhar algo do que eu tenho aprendido nesse tempo com os irmãos, tá bom? Não vai ser uma linguagem técnica, vai ser mais uma linguagem de um bate-papo mesmo, tá? E da forma mais simples possível, ok? E aí, se os irmãos gostarem, nós continuamos no tema, tá? Nós temos um seminário inteiro sobre finanças, né? Inclusive, nós podíamos combinar, se aqui o pessoal quiser, nós podemos fazer uma classe, né? Uma sala de aula online, tá? Qual a diferença da live? A diferença da live para a sala de aula, né? É que nós podemos ver uns aos outros, né? E aí você pode participar, pode fazer pergunta, né? Então, nós abrimos uma sala online. E aí nos conectamos, passamos o link para você. Pelo link você entra, né? Se inscreve, entra. É claro que é totalmente sem custo como aqui, né? Só que lá vai aparecer você, o seu rostinho lá, se você quiser, né? Porque você pode deixar a câmera aberta ou fechada. E também lá tem um microfonezinho que você pode ligar ou desligar.
Se você quiser participar, liga, faz pergunta e o professor responde, tá bom? Tá? Dá para colocar muita gente numa sala dessa, até 100 pessoas dá para colocar, e aí funciona muito bem também, todo mundo participando. Porque para fazer um seminário de educação financeira, seria importante eu compartilhar com vocês a tela do meu computador para vocês verem os slides, né? As informações na tela, tá? Isso seria muito importante, por isso que eu não consigo fazer isso aqui na live, né? Compartilhar a minha tela, não consigo, né? Então eu gostaria, se fosse nesse sistema, nós teríamos que migrar da live aqui para o ambiente lá da sala online, ok? Onde todo mundo entra e participa junto, como se estivesse numa aula normal, só que online, né? Ok? É muito legal, dá para fazer isso, se todos concordarem, quem quiser, na verdade, né? Aí então nós migramos. Aí o que nós fazemos? Nós fazemos a aula online lá, é fechada, não é aberta a todo o público aqui do Facebook. Nós fazemos um anúncio para todo mundo, né, que já está conectado conosco aqui, vocês me ajudam a avisar. E aí as pessoas que quiserem participar deste seminário de educação financeira doméstica, se inscreve e aí nós vamos passar o link apenas para as pessoas que se inscreveram, para ser algo bem sério mesmo e a gente levar muito a sério, tá bom? Para que a gente possa aprender conceitos financeiros e aplicar na nossa vida neste tempo que é tão desafiador para todos nós aqui no Brasil, né, e no mundo, né? O mundo está sendo desafiado agora por causa dessa questão financeira, tá bom? E aí depois, com a permissão de quem está participando, nós podemos divulgar o vídeo, né, porque fica gravada a aula, podemos colocar lá no YouTube, né, no meu canal, e compartilhar o link, né, com quem quiser assistir além, né, ou fora do horário, pode então assistir lá pelo link lá do YouTube depois. Tá bom, queridos? Vão pensando aí, se vocês acharem que é uma boa, nós fazemos, é uma sugestão, ok? Se não, nós continuamos por aqui mesmo, aqui compartilhando a palavra de Deus, e posso até falar mais um pouco sobre questão financeira, só que fica mais limitado porque você não vai poder ver, né, os slides, apenas ouvir, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero falar, hoje o tema é uma palavra muito bacana chamada 5 atitudes para experimentar o milagre da multiplicação. Uma vez eu assisti uma pregação do pastor Josué Gonçalves, lá em Santarém, na conferência do MDA, muito parecida com o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Eu digo muito parecida porque eu fui muito inspirado por aquela pregação, eu sempre tenho o costume de anotar as palavras, tá? E às vezes depois eu faço a adaptação daquilo que eu aprendi, daquele princípio, para a realidade da nossa igreja aqui, né? E eu ampliei essa mensagem, na verdade, o pastor José Gonçalves falou a respeito de 5 passos ou 5 pérolas para experimentar um agir de Deus na vida financeira, né? E eu aqui estou falando sobre 5 atitudes para experimentar o milagre da multiplicação. Por que eu cito o nome, né, gente? Porque pode ser que depois você assista ou veja em qualquer lugar, aí não pega bem, né? Não pega bem para mim vir aqui falar que é algo inédito que eu criei do zero. E aí, se bem que isso aqui foi muito modificado daquilo que ele pregou lá, naquela situação, naquela condição, tá? Mas eu gosto de mencionar, porque se você vir algo bem parecido, tá? E aí então vai dizer assim, poxa, o pastor Júlio pregou, achei que era ele, mas ele está aí pregando a mensagem dos outros e não falou que era dos outros, dando crédito, né? Então está aqui o crédito, a essência inicial, né? A base inicial dessa palavra, eu recebi do pastor José Gonçalves lá em Santarém, estava pessoalmente na ministração, na pregação, tá bom? Texto bíblico, João capítulo 6, do verso 5 até o verso 14. Evangelho de João, capítulo 6, de 5 ao 14. Eu vou começar a palavra, tá bom? Nós vamos até as 21 horas, porque começamos às 20. Se não der tempo de terminar as 5 atitudes, eu prefiro voltar amanhã para concluir, tá bom? Ok? Para que a gente possa aprender com qualidade, porque aqui a gente não tem obrigação nenhuma, né, gente? Nem eu tenho obrigação de estar aqui, você também não tem obrigação de estar aqui. Eu estou aqui de livre, espontânea vontade, querendo compartilhar, e você com certeza está aí também de livre, espontânea vontade para aprender. Então, o mais importante para nós aqui é aprender com qualidade do que exatamente esgotar o assunto em um só dia, ok? Tá bom? Então vamos ao texto, João capítulo 6, 5 a 14. Verso 5 diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer.
Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um coma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas, ou cestos, de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus por isso, não é, queridos? Maravilha, a palavra de Deus é uma bênção para nossas vidas, é alimento para as nossas almas, para o nosso espírito, amém? Assim como nós comemos para poder ficar vivos e saudáveis fisicamente, devemos também nos alimentar diariamente da palavra de Deus para fortalecer o nosso espírito e curar a nossa alma, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, 5 passos para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise, Esse é o tema mais apropriado para essa mensagem, tá? 5 passos para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise, ou 5 atitudes para experimentar o milagre da multiplicação. Então veja lá, texto da multiplicação dos pães, os 5 pães e 2 peixes, um texto muito interessante, maravilhoso, que relata este milagre extraordinário da parte do Senhor Jesus, Então nós temos algumas figuras importantes aqui dentro desse texto, não é verdade? Nós temos aqui de um lado uma multidão faminta de 2 formas, faminta da palavra de Deus, da presença de Deus, do olhar de Jesus, dos milagres que ele fazia, ok? Dessa comunhão de estar junto com ele. Tão faminta que se perderam no tempo, e acabaram ficando longe, no lugar deserto, sem condição, sem ter comida para si, porque não imaginavam que estariam com ele por tanto tempo. Aí você imagina que Jesus era uma pessoa extremamente cativante, e as pessoas amavam estar com ele, estar perto dele. Perderam a noção do tempo, inclusive. E aí então os discípulos estão dizendo, olha só, onde Jesus, testando os discípulos, diz: onde compraremos pão para estes comerem? Isso é interessante, uma pergunta interessante, porque anteriormente os discípulos haviam dito a Jesus: olha, Senhor, despede o povo para que eles possam ir, a noite vai chegar, para que eles possam ir até a aldeia mais perto e comprar pão para comer, alimento, porque a jornada deles para casa vai ser longa, e toda essa conversa que nós já conhecemos, E Jesus olha para eles assim: onde compraremos pão para alimentar esses todos? Jesus estava fazendo, na verdade, um teste, ele estava experimentando o coração destes discípulos, a respeito de confiar em Deus e depender do Senhor, ao invés de apenas pensar nas ferramentas e estratégias humanas para alcançar algum tipo de resultado. Então veja só que interessante, Filipe, ele disse para Jesus: 200 dinheiros de pão não serão suficientes, Disse, querido, que um dinheiro naquele tempo, um denário, era equivalente a um dia de trabalho de um jornaleiro, de um trabalhador comum, Um jornaleiro, uma jornada de trabalho de um dia. O jornaleiro não era quem entregava jornal, era quem trabalhava por dia, A jornada de trabalho de um dia era paga com um denário, que é aqui no caso um dinheiro, do qual Jesus está mencionando 200, Filipe está mencionando para Jesus: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um coma um pedacinho. Mas é interessante que Jesus, então, ele olha para os seus discípulos e ele vê algumas atitudes diferentes, não é verdade? Porque de um lado tem Filipe querendo saber como compraremos pão para tanta gente. 200 dinheiros, ou seja, o dinheiro de um ano praticamente de trabalho, de um cidadão comum, não seria suficiente para comprar pão para essa multidão.
E aí, queridos, nós sabemos que segundo na época bíblica, contavam os homens, não é verdade? E não contavam as mulheres e as crianças. Isso aqui é interessante, ok? Porque se nós considerarmos que cada homem tivesse com a sua esposa e tivesse mais uma ou duas crianças com ele, tá? Nós podemos multiplicar esse número de 5.000 para muito mais pessoas, tá? Esses quase 5.000, pode ter certeza absoluta que havia muito mais gente do que isso aí ali ouvindo Jesus. Algo interessantíssimo, maravilhoso, não é verdade? Tá? Jesus atraía as multidões. Mas se do lado tinha Filipe questionando onde teremos, né, como conseguiremos resolver esse problema tão grande, do outro lado nós temos André, irmão de Simão Pedro, tá, que já estava andando pelo meio da multidão à procura de um tipo de solução. Olha só que interessante que nós temos dois comportamentos, né? Eu não estou ainda falando das atitudes, vou começar daqui a pouco, tá? Mas nós temos dois tipos de comportamento. E aqui estamos falando dos apóstolos, dos 12 de Jesus, né? E, queridos, veja só que interessante que é isso. Mesmo entre nós, pessoas que já servem a Deus, né, que temem ao Senhor de todo o coração, que crê que o Senhor é dono do ouro e da prata, que Ele tem o poder para abrir porta onde não tem porta, que Ele pode até ressuscitar os mortos, né? Que Ele diz que se não falta comida para o passarinho, jamais faltaria para nós. E nós temos tanta promessa, tanta palavra de Deus. Os discípulos estavam com Jesus no dia a dia, convivendo com Ele, vendo o seu poder, vendo a sua autoridade, todos os milagres que Ele fazia. E assim ainda tem aqui alguém com o coração focado no problema, né? E nós temos alguém que está com o coração focado na solução. Isso aqui distingue as pessoas de uma forma extraordinária, tá? Então isso aqui não está nas 5 atitudes que eu vou ensinar para você hoje. Mas veja só que interessante, tá? Vou começar hoje pelo menos, tá? Só de ter esses dois tipos de postura, você já vai ser diferenciado na vida. Você vai se diferenciar da multidão por causa de ter uma dessas duas atitudes, tá? Uma pessoa de atitude comum, ela foca no problema, o quão grande é o problema dela, né? Quão triste é aquela cena, a quão sofrida ela é, né? Quão injustiçada ela está sendo, a quão grande é a dor dela, né? Tem gente que faz até a questão de ampliar o tamanho da desgraça, para ver se as pessoas ficam com mais pena delas, né? Filipe aqui está dizendo, Senhor, 200 dias de pão não são suficientes para que cada um coma um pedaço. Filipe está focado no problema a ser resolvido, tá? Mas nós vemos a atitude de André, uma atitude muito diferente, porque André, sabendo que estava com Jesus, ele sai em busca de uma solução. Então, Filipe foca no problema, André foca na solução. Tá? E quando a gente aprende a fazer as perguntas certas na nossa vida, querido, a nossa vida se desenrola. Interessante isso, porque não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas bem feitas que movem o mundo. Sabia disso? Porque se você fizer as perguntas erradas, você vai ter as respostas erradas para o seu problema, para a sua situação, e nada muda. Pelo contrário, o pavor aumenta, o medo aumenta, a ansiedade aumenta, as dificuldades aumentam, a tristeza aumenta, ok? E o caos se instala. Mas quando você tem a habilidade de fazer as perguntas corretas diante das situações da vida, então, querido, leques de oportunidades, opções que existem e a gente não está conseguindo enxergar na hora do problema, tá? Se abrem de forma extraordinária para que a gente possa obter respostas fantásticas, né? Ok? Ao invés de a gente ficar chorando o tamanho do problema, a gente pode fazer perguntas inteligentes, né? Perguntas sábias, do tipo que a gente chegaria a respostas extraordinárias que trariam soluções, tá? Então, pessoas que fazem ponderações comuns ou perguntas comuns diante dos problemas, elas dizem assim, por que que isso sempre acontece só comigo? Não é? Por que que só sobra para mim? Já ouviram essas pessoas? Né? Por que que parece que está todo mundo feliz e eu estou sempre mendigando um pouco de atenção, de amor, de alegria? Ou então vira para o marido, para a mulher, para o filho, para o colega de trabalho, para o patrão, ou para qualquer pessoa e diz assim, por que que você está fazendo isso comigo? Por que eu? Né? E aí a pessoa começa a focar no problema e na dor. E não existe resposta ou solução, querido, aliás, a resposta a essas perguntas pobres, elas não trazem solução para o problema. Elas ampliam o problema, na verdade, tá? Ok? Agora, perguntas sábias, perguntas inteligentes podem conduzir a gente à resposta, né?
ok? Se uma pessoa está em aperto financeiro, por exemplo, tá? E ela faz as contas lá no seu orçamento e ela chega à conclusão que o dinheiro não vai dar para pagar todos os desafios do mês, porque apareceu uma enfermidade, ou alguém, o carro estragou, alguma coisa aconteceu e o orçamento doméstico vai ser furado aquele mês, porque as entradas vão ser menores do que as saídas. E aí a pessoa pode fazer as perguntas erradas, né? E ficar chorando: por que comigo, Senhor? Porque sempre está errado para mim? Por que o meu carro estourou pneu? Né? Porque justamente eu perdi o emprego? Né? Porque logo aqui em casa alguém vai ficar doente? Tá? E aí a pessoa começa a fazer perguntas erradas e o caos aumenta na vida dela. Mas alguém pode olhar para essa situação e perguntar diferente, tá? Fazer perguntas do tipo: quais são as opções que eu tenho? Né? Que talentos eu tenho que eu posso desenvolver agora para poder ampliar a minha renda? Tá? Será que eu sei cozinhar muito bem e poderia fazer alguma coisa, comida para vender? Ah, será que eu posso fazer um pastelzinho? Posso fazer uma coxinha? Será que eu posso limpar um quintal de alguém para ganhar um dinheiro extra? Será que eu posso pegar 3 dias na semana e limpar uma casa de alguém que está precisando e ganhar um dinheirinho extra? E aí as perguntas são as mais variadas possíveis, não é? Porque cada um, a partir de cada um, onde cada um está na vida, ela vai fazer as perguntas certas, o que está à sua mão, que pode ser feito para alcançar o recurso que você acha que te falta. Né? Então, por falta de fazer as perguntas corretas, ou por comodismo, as pessoas acabam chegando a respostas erradas, que intensificam o problema, não resolvem nada e ainda deixa cada vez mais desesperado, mais triste, né? Ok? Agora, André, ele chega com a solução e apresenta a Jesus: Senhor, está aqui um rapazinho aqui, ó, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Né? É certo que ele ainda faz a pergunta, né? Que não é a mais inteligente também, tá? Que ele diz: mas que é isto para tantos, né? Mas, queridos, já é uma pessoa que está viabilizando alternativas para o agir de Deus, para o milagre da multiplicação. Agora, Jesus, quando vê a atitude de André de estar viabilizando soluções, ao invés de estar fazendo perguntas de problema, então ele manda assentar as pessoas. E é aqui que eu quero começar com você a falar então das atitudes que temos que ter para experimentar o milagre de multiplicação financeira, tá? E aí a ordem de Jesus, a primeira ordem de Jesus, quando vê que havia uma possibilidade de um milagre em andamento, está lá no verso 10. Ele diz: mandai assentar as pessoas, né? Veja lá que interessante. Então a primeira atitude para experimentar o milagre da multiplicação financeira, ou o primeiro passo para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise, é pôr em ordem o que está desorganizado. Se eu fosse você, anotava essa pregação, tá bom? Porque se você sair daqui a meia hora, você não lembra o que tem que fazer, porque só de ouvir aqui a sua vida financeira não vai melhorar, pode ter certeza disso. Mas se você anotar esses passos e começar a colocar em ação na sua vida, então você vai ver resposta, com certeza, e mudança, porque é o que fazemos que traz mudança, e não apenas o que entendemos ou aprendemos, tá bom? Se você aprender, mas não fazer, não resolve também, ok? Então, a primeira ordem de Jesus foi: fazei o povo assentar-se, verso 10, a parte A. Então essa é a primeira dica, a primeira atitude, ou o primeiro passo para vencer as dívidas e experimentar tempos de prosperidade, ok? Ponha em ordem o que está desorganizado. Sabe por quê, queridos? Porque não é possível haver milagre de multiplicação no meio da bagunça, no meio da desordem, no meio da anarquia. Já ouviu falar isso? Tá? Não tem como ter milagre de multiplicação no meio do caos, a não ser a multiplicação de problemas e de sofrimento. Ok? Olha, queridos, eu trabalho, você já ouviu falando aqui no começo e outras vezes, eu trabalho com empresários, né? E quando eu saio para vender os meus treinamentos, né, nas empresas, normalmente as pessoas começam mais ou menos assim: a coisa não está fácil, está muito difícil, porque não sei o quê, porque esse sistema econômico financeiro do país, né, e a concorrência do meu ramo é muito desleal, né, desleal a concorrência do meu ramo, e aí eles começam a dar uma série de desculpas que não tem fundamento nenhum, tá? Olha só, até o começo desse ano, tinha empresário ainda dizendo que estava quebrado por causa da greve dos caminhoneiros em 2018, você acredita nisso? Tá? Ok? Agora, é claro, nós temos aí a crise do Covid-19, né, do coronavírus, e não dá para negar que o desafio financeiro chegou para todo mundo. Sabe, mas o que acontece, querido?
as pessoas já estavam em desordem, em vias de quebrar a sua empresa. E aí a crise chegou e era a desculpa que ela precisava para dizer assim, não, agora eu estou ferrado, mas a culpa não é minha, a culpa é da crise, entendeu? A culpa é do corona, a culpa é da Covid-19 e aí por diante, né? A culpa é do governador que fez lockdown aqui da minha cidade, do meu estado, porque é confortável passar a responsabilidade para os outros, tá? Mas aí nós começamos a fazer algumas perguntas para os empresários, do tipo assim, né? Como foi a sua DRE do mês passado? Né? O senhor controla o CMV aqui dentro desse negócio? Tá? Qual foi a receita bruta? Qual que é a lucratividade aqui do seu negócio? Qual é a margem de contribuição dos seus produtos? Né? Que estratégia comercial o senhor usa? E aí você começa a fazer algumas perguntas que são básicas do meio da administração econômica, financeira, administrativa, comercial de um negócio, e a pessoa não tem nem a mínima noção do que seja. Ela apenas abre o comércio, ela vende, ela recebe dinheiro, ela bota a mão no caixa, ela paga o que tem que pagar, ok? Ela não tem controle nenhum na sua vida financeira. Aí o que acontece? Por causa da desordem que ela vive, ela não sabe para onde está caminhando. Tudo é muito escuro, não tem clareza de decisão. Ela não tem números, indicadores confiáveis para poder tomar decisões inteligentes na sua empresa. Então, na verdade, a empresa está no caos, por quê? Porque o caos é o normal, né? É o normal, é comprar e vender e isso é o máximo que acontece. E aí, queridos, é impossível ter uma empresa saudável quando ela é tocada desse jeito, né? Assim, a reveria, ok? E se isso vale para a empresa, por outro lado, também vale para a casa, para a família, tá? Então, Deus não vai trazer multiplicação e prosperidade para uma casa desordenada, para uma bagunça completa. Então, veja só, tudo que Deus criou, Ele fez com muita ordem, né? Jesus sempre fez as coisas de uma forma muito ordenada, organizada. Se você for analisar a criação de Deus, Deus, quando criou o mundo, Ele fez tudo de forma muito organizada, previamente projetado, tá? Se você for perceber a criação do mundo, como Deus deu instruções para Moisés erguer o tabernáculo no deserto, como Deus instruiu, né, a construção do templo para Davi, que depois transferiu para o seu filho Salomão, que era encarregado de construí-lo. Então você vai perceber que tudo que Deus faz é em cima de ordem, é em cima de organização. Tá? Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina sobre isso também, né? Ele diz assim, ó, faça-se tudo decentemente e com ordem, tá? Então, queridos, se não houver um mínimo de ordem, tá? Vai haver, na verdade, caos na nossa vida. E não tem como ter milagre de multiplicação no meio da bagunça, tá? Então, o que eu tenho que fazer então, pastor? Você precisa colocar a sua casa em ordem. Precisa colocar a sua vida em ordem, tá? Ok? Então, comece pelo básico, tá? Comece pelo básico, fazendo um orçamento doméstico para entender quais são os custos da sua família, para poder planejar antes de gastar. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro e sair queimando por aí, né? Chega em casa, de receber o pagamento, já não tem mais dinheiro. Então, olha só, é preciso ter no mínimo um orçamento doméstico, tá? Que seja uma folha de papel, de caderno, né? Onde você coloque ali a lista das contas a pagar do mês, a data de vencimento, tá? E some para ver se o que você está gastando cabe dentro do dinheiro que você está ganhando. Isso é o básico para começar, tá? Você precisa aprender a planejar antes de gastar, ok? Mas às vezes a desordem reina e a gente tem preguiça de fazer o que é certo fazer, não é? Ok? Outra coisa, nós devemos aprender que nós não podemos gastar dinheiro, tá? Antes de saber se aquele gasto comporta dentro do nosso orçamento, tá? Então, planejamento para gastar e antes de colocar uma nova parcela, mas é em 10 vezes sem juros, né? Faz um cartão, vai pagar primeiro daqui a 40 dias, tá? Ou o cidadão em trabalho autônomo, alguém disse que vai fazer um projeto, um trabalho com ele de 30 mil. E ele vai lá e troca de carro confiando que ele vai fechar esse grande negócio, né? E aí depois o cara diz assim, olha, o coronavírus veio aí, eu não vou poder fazer aquele projeto agora, tá? Mas a pessoa já se antecipou e fez um compromisso financeiro para pagar com o dinheiro que ele não ganhou ainda, de um contrato que nem havia fechado, tá? Então, queridos, nós temos que ter fé, mas a gente não pode viver na bagunça, na desordem, ok? Uma vez eu ouvi falar de um homem lá em Curitiba,
né? O homem era um grande homem de Deus, um homem cheio do poder de Deus, operava milagres, sinais, maravilhas, mas de uma vida financeira arruinada, arruinada. Sabe, ele dizia assim, olha, quando eu quero trocar de carro, eu vou lá na concessionária, tá, e passo o cadastro. Se aprovar, é de Deus. Então, ele trocava de carro todo ano, mas não tinha nenhum carro que era dele. Por quê? Porque o carro não estava pago. O carro não estava pago. Então, vivia num caos financeiro, com o nome comprometido na praça, com as pessoas falando dele. Ou seja, a pessoa pode ser um grande homem de Deus, no púlpito, e ter uma vida arruinada fora dele. E é só uma questão de tempo. Quando as pessoas passam pregando de igreja por igreja, pode até enganar as pessoas. Mas quando você para no mesmo lugar e começa a viver no mesmo lugar, tá? As pessoas começam a conhecer você, começam a saber da sua índole, do seu caráter, né? Da sua responsabilidade social, né? Do seu costume de pagar ou não pagar contas e assim por diante. Tá? Mas às vezes a pessoa nem é desonesta, mas a desorganização é tão grande que ela acaba pagando de desonesta. Por quê? Porque comprou mais do que devia, ou não sabendo se podia pagar ou não, ou fez compromisso contando com o dinheiro que achava que vinha e não veio, e aí o caos vai reinar. Alguém vai ficar no prejuízo, tá? A pessoa vai ter o nome negativado, e o nome de Jesus é quem vai ser criticado depois, vituperado, porque o cristão não pagou conta, né? Ou porque comprou sem saber se podia pagar ou não. Estou falando de vida financeira doméstica, tá bom, querido? Então, nós temos que avaliar cada gasto antes de fazê-lo, tá? Isto é realmente necessário? Faz sempre essa pergunta, tá? Vai adquirir alguma coisa? Vai comprar um produto para casa? Tá? Vai comprar uma roupa nova? Tá? Vai trocar de carro? Tá? Você tem que se fazer essa pergunta. Eu realmente preciso disso? Isso é realmente importante para mim agora? Tá? Isso aqui cabe no meu orçamento? Ok? Isso aqui não vai trazer aperto financeiro para minha família e caos familiar? Porque às vezes, querido, problemas dentro do casamento, problemas dentro da família, energias negativas, nervos à flor da pele dentro de casa, são também, em grande parte, por causa da questão financeira. Tá? Porque às vezes compramos o que não precisamos, com dinheiro que nem temos, e aí depois falta para aquilo que é básico e necessário dentro de casa. Tá? Falta para tratamento de saúde, para tratamento dentário, para ir no oculista, né? Para trocar os óculos. Falta para o básico, aquilo que é mais importante às vezes é negligenciado. Por quê? Porque a pessoa está gastando naquilo que não era exatamente necessário. Então Jesus dá uma ordem, fazer assentar as pessoas. Então Jesus não começa a fazer uma obra de multiplicação em lugar algum. Não fez naquele dia e não vai fazer agora, enquanto houver o caos, tá? Porque pensa comigo, querido, quanto mais dinheiro tiver dentro da casa de alguém que é desorganizado, bagunçado, maior vai ser o potencial de endividamento dessa pessoa. É por isso que muitas vezes Deus conserva na simplicidade financeira, no nível pequeno, algumas pessoas, porque Ele olha para elas e diz assim, eu não posso abençoar, porque se eu multiplicar a renda, eles vão multiplicar a dívida, vão multiplicar o caos, porque não está diretamente ligado o quanto você ganha, mas a forma como você administra, a forma como você cuida, né? Eu tenho o papai e a mamãe aqui me assistindo, e eles são um exemplo de administração doméstica, né? Meu Deus, nunca ninguém bateu na porta de casa para fazer uma cobrança, nunca aconteceu. Eu nunca vi, pelo menos, né? Acredito que nunca aconteceu, né, mãe? Tá? Então, queridos, olha só. Sempre foi muito organizada a questão financeira doméstica. Minha mãe estava sempre com as cadernetinhas lá, anotando as coisas, né? Nunca passou nada despercebido, vamos deixar de pagar porque esquecemos. Não, não se esquece, querida, a questão é desordem. Sabe por que esquece pagar a conta? Por causa da desordem. Coloca em ordem, querido, porque você está pagando às vezes conta atrasada, pagando juros, pagando mico na rua, passando de mal pagador, e às vezes nem era falta de dinheiro, mas foi desorganização. Não tinha lá anotado quando tinha que pagar, não tinha nenhum sistema ali para poder acompanhar o pagamento das contas, e às vezes acabou esquecendo. E aí acaba ficando mal na fita por causa da desordem, por causa da bagunça, por causa do caos, né? Então papai e a mamãe aqui para mim, meu pai e mamãe são aposentados, né? E pela graça de Deus, Deus tem prosperado a vida deles de forma extraordinária. Eu fico olhando para minha mãe e meu pai e falo, meu Deus, como pode, né? Eles têm do bom e do melhor dentro de casa. Moram numa casa maravilhosa no centro da cidade, né? Não é uma casa luxuosa de rico, tá? Mas é uma casa, uma senhora de uma casa, né? Recentemente a mamãe e o papai reformaram a casa inteirinha, trocaram o piso e tudo mais. Eu fico olhando e falo, meu Deus, de onde brota dinheiro para esses aí, né?
Porque eles ganham um salário mínimo cada um, né? Então veja só, eu conheço gente que ganha muito mais dinheiro e está sempre na pindaíba, sempre no aperto, sempre na miséria, tá? Lá na casa da mamãe e do papai nunca teve miséria. Assim, nunca vai chegar lá e vai ter miséria. Sempre a mesa é farta, sempre tem abundância, né? Então, quando a gente vai para lá para passar uns dias, a gente sai de lá até um pouquinho mais gordinho, né? Porque se não se segurar, porque a mamãe faz muita comida e ela quer fazer tudo que a gente gosta para agradar. Vocês não tem miserê lá, não tem miserê, nunca houve, nunca houve. E apesar de não ter uma renda lá tão grande assim, nunca teve falta, sempre teve abundância. A mamãe e o papai são dizimistas e ofertantes fiéis. A mamãe ainda mandou hoje, né? Manda dinheiro para eu enviar para missões em nome dela, né? E às vezes, de vez em quando, ela ainda ajuda pessoas que estão em necessidade aí pelo caminho, que não tem essa mesma disciplina e ordem que ela tem para cuidar do dinheiro dela. Como pode? Como pode prosperar ganhando pouco, né? Porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a responsabilidade, tem a ver com a disciplina, tem a ver com princípio e não com quantidade. Uma pessoa que tem uma vida desordenada e endividada ganhando pouco, ela vai ter também uma vida desordenada, só que muito mais endividada ganhando muito. À medida que a renda aumenta, o caos aumenta, a desordem aumenta e o endividamento acaba aumentando também. Então, queridos, tem muita gente que precisa aprender o princípio de administrar com sabedoria, de colocar ordem na casa, de colocar ordem na sua própria vida, tá? Então, isso vai fazer muita diferença no final das contas, tá? Porque, queridos, pode parecer que não, mas você sabia, olha só, eu não tenho ideia de quanto custa um maço de cigarro, não tenho ideia. Mas digamos que o maço de cigarro custa 15 reais, eu não sei quanto custa, não tenho a mínima ideia, tá? Se você tem um cara que fuma 3 maços de cigarro por dia de 15 reais, tá? Ele está gastando 45 reais por dia de cigarro, tá? Quanto que dá 45 reais por dia multiplicado por 10 dias? 450, não é verdade? Hã? E quanto que dá multiplicado por 3? 1.350 reais. Você consegue acreditar que um cidadão consome em cigarro ali a média de 1.300 reais por mês de cigarro? 1.300 reais de cigarro, tá? O cara poderia estar pagando a parcela da casa própria, não podia? Ou de um carro melhor, não podia? Ou podia pagar uma excelente escola particular para o filho, podia ou não podia? Tem gente que diz que não pode pagar a escola particular para o filho, não tem nada errado com isso, né? Aqui em casa um estuda na particular, outro estuda na pública, não tem problema, nada errado, eu estudei escola pública a vida inteira, ok, queridos, tá bom? Tá? Mas não faz sentido para mim um cara que paga a conta de 800 reais no boteco da esquina todo mês e diz que não tem dinheiro para pagar a escola do filho, que não tem dinheiro para material escolar, que não tem dinheiro para o uniforme. Você entende o que eu estou dizendo? Tá? Então, só que a gente olha para nós e fala assim, não, mas nós cristãos, nós não gastamos dinheiro com bebida e com cigarro. Tá? É verdade. Mas você sabia que tem gente que gasta, que não deixa de almoçar todo dia, aí tomar uma latinha de Coca-Cola, que custa R$ 4,50 também? Hã? E que a pessoa diz assim, eu não fico sem um docinho depois do almoço de jeito nenhum. Então ela sai do serviço, vai almoçar, ela paga 15 ou 20 reais no almoço, normal, ela precisa comer, mas ela vai gastar os 4,50, 5 reais na Coca-Cola, e ela vai lá comer o picolé lá, daqui bom lá, que custa 6 ou 7, ou no mínimo ela vai comer chocolate, que custa 2 reais, 3 reais. E aí você pega do mesmo jeito e faz um raciocínio. Se a pessoa gasta com bobeirinha, de refrigerante, de balinha, e de chicletinho, de chocolatinho, gente, eu não tenho nada contra, você gasta como você quiser, tá? Só estou fazendo um cálculo aqui para você entender que às vezes não é falta de dinheiro, é questão de disciplina, de perguntar, eu preciso realmente disso, está fazendo bem para a minha saúde, tá? Eu posso gastar esse dinheiro, tá? Então se você pegar uma pessoa que gasta 10 ou 15 reais por dia de bobeirinha na rua, tá? E multiplica do mesmo jeito, você pega 15 reais por dia, multiplica por 10, dá 150, né? 30 dias dá 450 reais de bobeirinha, ok? 450 reais de bobeirinha, tá? Querido, multiplica isso por um ano para você ver, dá 5 mil reais, né? 5 mil reais praticamente, ok? Então, 10 meses, 4.500, né? Olha só que interessante, 5.400 reais. Então, queridos, eu gostaria que você entendesse que eu não estou aqui para criticar o como você gasta seu dinheiro. O que eu estou dizendo
é que muitas vezes o dinheiro, na verdade, ele existe, mas ele é gasto de uma forma desnecessária, tá? Ao invés de fazer a pergunta, é necessário mesmo isso? Eu preciso disso mesmo? Tá fazendo bem para mim, tá? Olha, querido, já faz anos que eu decidi não tomar refrigerante, faz uns 5 anos. Primeiro, faz muito mal para a saúde. Segundo, porque todo dia eu ia almoçar e eu tomava o tal do refrigerante, né? E aí é claro que isso acumula no final do mês e o gasto é enorme, né? É enorme, ok? Agora, se tiver 3 pessoas da mesma família gastando assim, tá? 3 pessoas, mesmo que ninguém fuma ou beba na casa, tá? 3 pessoas gastando 450 de bobeira por mês, vai dar de novo R$ 1.500, tá? Ok? R$ 1.500. Eu disse 5.400 aquela hora, não é 1.000, é R$ 1.500. Ok? É aproximadamente, tá? Estou fazendo cálculo aproximado aqui. Agora veja só que interessante, querido. Tá? Então às vezes não é falta do dinheiro, mas é a forma como nós usamos o nosso dinheiro que acaba mantendo a gente numa escravidão financeira terrível, né? Terrível, 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 tá? Se você não sabe usar uma planilha para fazer um orçamento doméstico, tá? Se você não consegue usar um aplicativo que você pode baixar no celular, tá? Para cuidar das finanças domésticas, então pega um caderno, meu querido, né? Um caderno grande, tá? Ele deve ter 30, 31 linhas, e você então tem espaço para anotar ali o mês inteiro que você tem que pagar os seus compromissos, tá? Então faz a previsão no início do mês, olha, tá? As contas que temos são essas, ganhamos isso aqui, tá? O ganho menos as contas sobra tanto, ok? É assim que faz, né, mamãe? Tá? E às vezes vai fazer a conta e fala, meu Deus, tem mais de débito aqui do que de dinheiro para receber, tá? E aí sabe que vai ter que cortar, vai ter que enxugar, vai ter que diminuir, ou então vai ter que arrumar outro emprego. Tá? Só que quando tem desordem, quando tem descontrole, o cara pode trabalhar em 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos, que ele vai estar argolado até aqui, ó, porque não é uma questão de quantidade, é uma questão de princípio, tá? É uma questão de princípio. Amém, queridos? É isso aí. Eu vou deixar para continuar amanhã, tá bom? Tá? Cheguei aqui no 2 minutos para as 21 horas, e aqui este é o assunto de hoje, tá? O primeiro ponto é a gente colocar em ordem o que está desorganizado. A Jesus diz, fazei assentar a multidão. Jesus nem orou dando graça pelo pão, antes que as pessoas já estivessem cada uma no seu lugar. Aí a Bíblia diz que sentaram em grupo de 50 em 50, de 100 em 100. Então quando estava todo mundo ajeitado, quando tinha ordem no lugar, então Jesus pegou o pão, deu graça, partiu, e aí distribuiu para os discípulos, e o peixe, mesma coisa. E os discípulos iam partindo o pãozinho para cá e para lá, e não acabava nunca o pão da mão, né? Isso é interessante demais. Glória a Deus por isso, queridos. Tá? Então é assim, que às vezes pessoas ganham pouco, prosperam muito, e pessoas que ganham muito nunca têm nada. Ou pessoas que também ganham pouco e não têm nada, e não é uma regra, né? Isso aqui é linear. O que acontece, na verdade, o que é linear é a bagunça, né? Isso às vezes acontece para quem ganha pouco, para quem ganha muito, e aí o caos vai imperar. Mas se houver ordem, se houver organização, com certeza o nome do Senhor será glorificado. E Deus vai abençoar e vai multiplicar aquilo que você tem. Porque Ele sabe que Ele pode confiar finanças à sua mão. Porque você é um mordomo fiel e vai cuidar bem do dinheiro que Ele te deu. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Vamos ver aqui quem está conosco. Hoje nós tivemos um público menor por conta da nossa live ter começado mais tarde, né? Eu avisei durante o dia lá no meu Facebook, no meu perfil, e avisei também na página da igreja, avisei no WhatsApp da igreja também, compartilhei com algumas pessoas no particular aqui que eu tinha contato no WhatsApp, para que pudessem avisar quem pudesse que nosso encontro hoje seria um pouco mais tarde, né? Então eu agradeço você que esteve aí conosco até agora, né? Chegaram depois aqui, irmã Aderli Pixios, Deus abençoe, querida, tá? Julice Portela, obrigado pela companhia. Andréia Karina Watsco, Deus abençoe, irmã Andréia, Dr. John, Aparecido Donizete Paulo, Glaciele de Almeida, Jefferson Luiz, Lúcia Sokodolski, Nice Souza, Luiz Peixó. Glória a Deus, obrigado, gente. Glória a Deus, obrigado. Olha só, a Nice Souza aí, ó. Isso é verdade, eu sou revendedor há mais de 6 anos. Se eu tivesse guardado tudo, hoje estava frita. Ah não, feita, né? Deve ser feita, né, Nice? Com o meu sonho realizado. Tá? Olha aí, tá? Que interessante, mas nunca é tarde para começar. Hoje não vou gastar sem ter necessidade, só vou guardar para que meu sonho seja realizado. É isso aí, ó, tá? Sempre tem um ponto de partida, começa-se
de algum lugar, né? Começa-se de algum lugar. Tá? Tem gente que quer ganhar o primeiro R$ 1.000.000 para começar a guardar, economizar e fazer provisão, né, para conquistar. E tem gente que começou com R$ 10, com R$ 5, com R$ 20, entendeu que tinha que começar de algum lugar e começou, né? Ok, queridos? Então, é isso aí, glória a Deus. Luiz Peixoto chegou agora, estamos terminando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, queridos. Eu só vi o pedido de oração da irmã Sueli Gabardo, pelas famílias que estão enfrentando aí, né, os danos que trouxe aí o ciclone bomba para nossa região sul. E vamos orar em favor disso, né? Mas eu não vi se mais alguém colocou o pedido de oração aí. Se alguém colocou, por favor, vamos orar agora e cremos que Deus vai operar na sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Muito bom estarmos juntos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus, né? Receber da presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida e aprender um pouco, né? Sempre é bom aprender, né? Deus nunca nos decepciona, mas a gente às vezes não sabe o que fazer com as bênçãos que Deus dá e a gente acaba estragando, né? Bagunçando aquilo que Deus deu. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Não era frita, né, Nice? Era feita, né? Esses corretores aí, né? Muito bem. Vamos orar, queridos. Que Deus coloque a mão na sua vida financeira e prospere você de forma poderosa, em nome de Jesus. Vou orar por isso também. Todos esses dias que eu vou ministrar aqui sobre finanças, eu vou orar em nome de Jesus, clamando que Deus abençoe a sua casa e prospere a sua vida, amém? Mas cuidar bem daquilo que Deus te dá, administrar com sabedoria, colocar ordem no meio do caos, isso é você que tem que fazer, Deus não fará, essa é a nossa parte, amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, damos graças a Ti de todo o nosso coração, por este tempo que temos tido aqui, ó Deus, de aprendizado, ó Deus, da Tua palavra, de princípios, ó Deus, que podem colocar ordem, norte na nossa vida e nos levar, ó Deus, a uma vida melhor. Senhor, estamos introduzindo aqui um novo assunto para esses dias que vem, ó Deus, muito relevante para esse tempo que temos aqui, ó Deus, vindo pela frente aí, ó Deus, de grandes desafios financeiros na nossa nação, Pai, por conta dessa crise de saúde que se instalou em todo o mundo, inclusive no nosso país. Então, ó Deus, que o Senhor possa nos aplicar, ó Deus, a esse conceito de vida financeira, de ser ordenado, organizado, responsável com o gasto do nosso pão de cada dia, Senhor, daquilo que nós ganhamos ou recebemos do Senhor. Pai, que às vezes, ó Deus, é a forma como gastamos, ó Deus, que está comprometendo, Deus, o resultado que nós gostaríamos. Não é exatamente, Senhor, o quanto ganhamos. Vemos pessoas que ganham pouco, Deus, e tem muito. E vemos gente que tem muito, ganha muito e não tem nada. E às vezes então estão ainda em aperto. Mas eu quero clamar, ó Deus, sabedoria celestial sobre cada uma dessas pessoas que estão comigo, para que possam administrar, ó Deus, as suas finanças com muita sabedoria da parte do Senhor. E que possam olhar ao redor, ó Deus, e colocar ordem em toda a desordem que há na sua casa. Ó Deus, existem casas, ó Deus, que não se sabe nem onde estão as roupas, estão espalhadas, jogadas por tudo quanto é canto. Ó Deus, a pessoa não sabe onde está uma meia, não sabe onde está um sapato, não sabe onde está uma ferramenta, não sabe onde está a panela, de tanto caos e baderna e bagunça que existe na casa, Senhor. Como que o Senhor prosperar e vai abençoar uma vida, Senhor, que está em desordem? Não, aqui nós vemos que o Senhor, antes de multiplicar o pão, pediu que a multidão se assentasse, ó Deus, e que se organizasse, ó Deus, em grupos, para que pudesse, ó Deus, receber o milagre da multiplicação. Isso é interessante, Senhor, porque nós vamos perceber que elas tiveram que crer antes de ver o milagre acontecendo. E eu sei que o Senhor está fazendo isso conosco também. Dê sabedoria a cada um, Senhor, e abençoa e prospera o teu povo, eu te clamo, Senhor. Pai, novamente eu peço, Senhor, para essas famílias, ó Deus, que ficaram desabrigadas ou que tiveram grandes prejuízos financeiros através deste ciclone bomba que passou aqui, ó Deus, pelo sul. Pai, e também as empresas, Pai, tantas empresas, ó Deus, que eu vi ontem descobertas, ó Pai, com tudo, ó Deus, desabando, Senhor. Pessoas já estavam em dificuldades para se levantar, começaram a trabalhar de novo agora recentemente, porque estavam fechadas por causa da doença. E agora, Pai, estão ainda com mais, ó Deus, esse prejuízo financeiro para arcar, ó Deus, em tempos tão difíceis. Só a graça do Senhor, ó Deus, para dar força, ó Deus, e ajudar essas pessoas a retomarem a vida. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos por todos aqueles que perderam algum familiar no dia de hoje, seja por doença, Pai,
seja por atropelamento, por acidente automobilístico, por qualquer outro motivo, Senhor. Tem misericórdia e consola essas famílias, nós pedimos, Pai. Ó Deus, dê-nos graça, Pai, de ver na Tua presença, fazendo aquilo que agrada ao Senhor todos os dias e fugindo daquilo que é mal, para a glória do nome de Jesus. Pai, ore pela nossa liderança, pastor Odilon, pastora Sinorá, nossos pastores sênior da Shalom Sede. Abençoe também, ó Deus, a vida do pastor Lourenço, pastor Inês, nossos discipuladores amados. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Adegemal, do pastor Monique. Ó Deus, compondo a liderança da Shalom Global, juntamente, ó Deus, com tantos outros pastores, Pai, espalhados em todo o mundo, com as suas famílias e as suas igrejas, Pai. Ó Deus, eu declaro, Senhor, tempos de paz, de prosperidade e multiplicação em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, também por todas as igrejas que o Senhor abriu, todos os homens que o Senhor levantou e mulheres para cuidar da sua obra, Pai, e que todos os teus filhos e filhas sejam abençoados e prósperos em todo o canto da terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, se houve pedido de oração aqui que nós não vimos, o Senhor já viu e nós pedimos que seja feito segundo a tua vontade na vida deste homem e desta mulher, para a glória do teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez por este tempo. E pedimos a graça do Senhor para nós termos uma noite de paz e tranquilidade e acordarmos amanhã bem dispostos, felizes, desfrutando da tua companhia e da tua alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito obrigado mais uma vez pela companhia agradável que você nos dá todo dia, né? Então amanhã voltamos aqui para nós continuarmos o nosso assunto, tá bom? Ok, querido? Se você gostou do tema, tá? Então volte amanhã para que nós possamos continuar aqui, tá? Eu vou falar ainda dentro dos 5 passos para vencer as dívidas e prosperar em tempos de crise. Primeiro, põe a vida em ordem. Tá? Segundo, coloque o que você tem nas mãos certas. Vou falar amanhã. Terceiro, seja agradecido com o pouco que você tem. Depois vamos falar sobre que é repartindo o que sobra, sobre a questão da generosidade, tá? E depois vamos falar a respeito de 7 princípios importantes envolvendo o princípio da oferta, né? Ou da contribuição, ou do repartir, né? Entenda como você quiser, tá bom? E vamos terminar falando a respeito de eliminar o desperdício da sua casa e da sua vida. Eu vou, na verdade, inverter. Eu vou falar primeiro sobre eliminar o desperdício da sua casa, da sua vida, e vou concluir com o tema, né, com o passo que diz a respeito de repartindo o que sobra, o princípio do repartir e da generosidade. Tá bom, queridos? Obrigado, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, e nós estaremos aqui, em nome de Jesus, amanhã, 19h30, para aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Ó, se você ficou aqui com a gente só um pouquinho, receba o nosso coraçãozinho. Mas se ficou até o final o tempo todo, receba o nosso coraçãozão. Quando a gente tá cheio de blusa, fica mais difícil de fazer o coraçãozão, viu? Ó, tá? Mafra, meu querido, 1 grau hoje de manhã, ó, blusas. Tá? Tem um povo corajoso aqui, viu? Hoje eu fui no mercado de manhã, 6 graus. E tinha uns corajosos lá de camiseta e de bermuda. Tinha um que tinha camiseta, bermuda e touca. Ah, já viu isso? Tá? Bota bermuda e camiseta e bota touca. Quem vai resolver isso, né? Mas vai entender. Às vezes é moda, né? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Até amanhã, 19h30. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém?